Oiê, sejam bem-vindos a mais um Study Vlog bem grande, porque eu fiz bastante coisa. Comecei organizando tudo que eu ia fazer durante aquela semana, e logo em seguida eu fui fazer um exercício de uma matéria de pedagogia que eu não lembro agora, e pra variar comecei errando a questão, mas depois eu acertei, e, se não me engano eu ainda acertei as outras. Ó, eu li o artigo e eu destaquei as partes. Eu tinha feito Color Code, eu acho que é que fala, esqueci. Mas enfim, eu fiz um pra mim poder saber, né? Ai, mais interessante e tal, mas não sei se funcionou muito bem. Aí, então, o que eu achei interessante tá nessa cor, o amarelo é pra ser o que era mais importante. E o único que eu fiz é a anotação, porque eu botei como anotação, mas foi só isso aqui, ó. Que eu destaquei a importância da anotação aqui, né? Mas ele também é importante. Então, em cima disso, eu tenho que criar um mapa conceitual aqui. Aí eu tenho outras coisas também pra fazer. Vou botar isso aqui. Eu tenho outras coisas pra fazer, e inclusive eu não tinha aparecido, eu até queria gravar, porque como eu tenho bastante coisa pra fazer, eu acho que é interessante mostrar, mas eu não tive tempo pra parar, botar a câmera e conversar e falar aqui, então, mas agora como deu uma que eu percebi as coisas, que eu já me organizei melhor de como eu vou fazer as coisas, aí eu já consegui vir gravar. Então eu já nem ia gravar, eu já nem ia gravar vídeo, mas como eu vi que vai ficar mais tranquilo, tô aparecendo por aqui. Vamos lá. Vamos fazer o to-do list aqui, a lista do que eu preciso fazer, aquela... Ai, gente, eu lembro daqueles memes daquelas meninas que voltam do intercâmbio e fica falando tudo em inglês. Mas, apesar de que eu nunca fiz intercâmbio e nunca fui pra fora do Brasil, né? Nunca nem fui pra fora do meu estado. Ah, não, eu já fui sim. Fui pro Rio Grande do Sul. Porque eu sou de Santa Catarina e fui pro Rio Grande do Sul. Mas é o máximo que eu fiz. Enfim, lista de coisas que eu preciso fazer. Eu até fiz no Notion. Aqui, daí eu vou botar aqui pra vocês verem. Então, eu preciso terminar o relatório de pesquisa. Aliás, o relatório de estágio, mas eu tenho até sábado pra entregar, então eu consigo fazer na sexta, que eu tenho mais tempo, então... Aí eu já consigo fazer. Preciso fazer esse mapa conceitual e preciso... o coisa de epistemologia eu já entreguei. Eu preciso fazer uma folha de... Porque a professora de pesquisa em psicologia, a gente tem prova amanhã na quinta, né? E ela deixou a gente levar uma folha como consulta. Então, preciso fazer essa folha. Mas tem que ser folha manuscrito, porque ela disse que não pode ser digital. Eu também tenho um estudo de caso, mas esse é em grupo, que a gente precisa bolar uma ideia ali. A gente precisa criar uma ideia pra esse estudo de caso. É um estudo de caso grandão. É o meu primeiro estudo de caso, assim, oficial. Então a gente precisa criar uma ideia pra ajudar essa moça. Enfim, questão de saúde mental. E... Não, eu acho que é isso. Talvez tenha mais coisas, mas eu vou botar aqui na lista, se eu esqueci, né? Então é isso, bora fazer esse negócio, porque daqui a pouco eu tenho que trabalhar, porque já é quase 10 horas, e eu pego 11h30, né, então, bora lá. Oi, gente, quanto tempo que eu não apareço aqui pelo canal, né? No caso, há um tempo que, quer dizer, faz uma semana que eu não postei vídeo, porque eu tava numa grande correria, mas em resumo, tá chegando, finalizando o semestre, então, quer dizer, ainda tem maio, mas muitas coisas estão se finalizando agora, tem muita coisa pra fazer. Agora eu terminei uma atividade que eu precisava entregar de epistemologia, que era responder um questionário sobre transtornos mentais Ai, sempre esqueço de pausar a música. Em transtornos mentais em universitários. Então eu acabei de responder este questionário. E agora estou fazendo... Nossa, gente, até esqueci como é que se grava vídeo pra vocês. Agora eu tô fazendo um mapa conceitual. Esse aqui é um esboço, no caso, em cima de um artigo que a professora de pesquisa em psicologia pediu. Então eu preciso ler, eu li esse artigo já, aqui as partes que eu achava que era mais importante, e agora eu tô só fazendo um esboço. Eu ia fazer no Canva, mas, gente, nada, eu não consigo fazer coisa digital, assim. Quando é coisa de meio frufruzinho, assim, eu gosto de fazer aqui. Mas talvez eu faça no Samsung Notes ali, né? No caso, eu escreva à mão, mas no Samsung Notes. Porque daí eu consigo colocar alguma imagem, caso precise. Se eu achar que vai ficar legal. Mas, a princípio, eu tô fazendo o esboço no papel mesmo, porque eu tô lendo o artigo
que eu salvei no... Aliás, que eu salvei não. Que eu li em PDF aqui no Samsung Notes. Aí tá ali as partes importantes que eu preciso, né? Em questão de pedagogia, eu terminei uma matéria que é História da Educação. Eu já fiz a prova nesse feriado que teve agora. Aí eu devia ter gravado pra vocês, mas foi, sei lá, eu ainda tô me adaptando a esse negócio de gravar vídeo. Mas eu fiz a prova e eu tirei 8, porque eu dei junto com o simulado, eu acho, se eu não me engano. E era História da Educação, que é uma matéria que eu gosto, eu achei que eu ia melhor na prova. Eu tirei 7,5, se não me engano. Mas tudo bem. Eu tentei não fazer tanto com pesquisa e procurar no Google, porque eu realmente queria testar meu conhecimento sobre se eu realmente aprendi a matéria. Se o EAD tava funcionando ou eu simplesmente... Eu não queria fazer por fazer, sabe? Eu gosto de testar meu conhecimento. Então, eu fiz, tipo... Eu consultei meu material, mas eu não botei a pergunta no Google nem nada. A única coisa que eu pesquisei foi em relação à lei, porque tinha lá qual dessas leis falava sobre tal coisa. Daí era lei número, tipo, 102/92, vamos supor, né? Que é o número da lei, que tem... É o número e o barra o ano, né? E aí eu não fazia nem ideia, e aí pra procurar isso eu não sabia nem se tinha disponível, porque a gente viu tantas leis. Então essa eu tive que procurar qual era essa lei. Na verdade eu fui procurando alternativa por alternativa pra ver qual era essas leis, né? Daí a alternativa C ou D, se eu não me engano, que combatia com o que ela tava pedindo. Mas de resto eu fiz tudo assim. Daí tem as outras matérias pra concluir, que eu tô tentando terminar de ler os conteúdos, porque eu não queria fazer a prova sem ler os conteúdos. Mas eu acho que semana que vem eu vou conseguir fazer mais essas coisas, porque daí eu já vou ficar mais tranquila em relação à psicologia. Mas no mais é isso, né, sobre pedagogia, caso alguém tenha pensado, e a outra faculdade, querida? Eu tô tentando, gente. No princípio, é isso, né? Agora o meu foco tá sendo psicologia, porque o tempo tá difícil. Nossa, eu fiquei algumas semanas sem gravar vídeo e já não sei mais falar, já não sei mais gravar. Fiz todo o negócio aqui do mapa conceitual e simplesmente não estava gravando. Joia, bacana, gente, bem bacana. Gravei tudo e não tava nem gravando aqui. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês. Ó, um pequeno esboço bem aleatório. Como ele fala, tipo, é sobre o aspecto ético em pesquisa em psicologia, né? E como ele é um artigo que fala bastante sobre resolução, tá certo? Eu botei resolução como os tópicos que falam sobre esses aspectos éticos, né? Então aqui tem algumas resoluções, tem esse código de Nuremberg. Aí eu botei aqui o objetivo do psicólogo em pesquisa de psicologia. E aqui seria mais um resuminho do que seria esse artigo, né? Daí, no caso, eu não botei aqui cada resuminho ainda. Eu só fiz um esboço para ter uma noção de como é que seria mais ou menos. Mas, a princípio, vai ser dessa forma. Aí eu tava fazendo o estudo de caso que eu tinha falado pra vocês que a gente precisava fazer. Eu fiz no Canva pra ficar mais bonitinho assim, aí eu usei essa tabela de cores. E aí a gente tinha que dividir em vários tópicos e eu fiz essa tabelinha por ali mesmo. Oi, vlog. Então, vamos lá, updates aí, eu fiz vários trechos, mas hoje é sexta-feira. Consegui fazer boa parte das coisas que eu precisava fazer, né, que tinha pra essa semana. Eu fiquei bastante ansiosa porque tinha muita coisa, mas
deu tudo certo, ainda tem coisas pra fazer, né, não acabou e tá longe de acabar, mas o que eu precisava pra entregar tudo hoje deu certo. Hoje de manhã eu fiz o relatório, que na verdade é um plano de trabalho que eu pretendo fazer no estágio. Só que o meu estágio basicamente, eu não sei muito bem o que fazer. Porque eu tenho que estar no estágio em um lugar onde tem a minha psicóloga, só que a psicóloga tá uma vez por semana lá. E eu não posso estar, digamos que, junto com ela no atendimento dela, obviamente, porque o atendimento dela é clínico e é um atendimento individual, né? Isso foge da ética do psicólogo, então eu não consigo estar com ela. Mas nós vamos encontrar outras maneiras de eu poder estar atuando ali no meu estágio dentro do ESF, né? Que é o postinho de saúde, o famoso postinho de saúde. Então, aí eu fiz um relatório, assim, tipo, que eu pretendo analisar, que eu pretendo observar, compreender, mas assim, de uma forma geralzona. Vai ser basicamente isso, assim, não tem muito o que eu possa fazer, não tem como eu observar ativamente o que a psicóloga faz. Queria muito que eu pudesse ter sido em um lugar que eu pudesse estar junto com a psicóloga, que eu pudesse... Nossa, tá difícil, né? O cachorro latindo no fundo. Mas eu queria muito estar em um lugar que eu pudesse estar junto com a psicóloga e observar o trabalho dela, né? Claro, isso dentro da ética. Mas não posso. Mas haverá outras oportunidades, não é mesmo? Eu ainda não fiz o mapa conceitual. Aquele dia eu comecei a... Aquele dia não, terça, quarta? Eu não sei. O dia que eu comecei a fazer o mapa conceitual, só que eu não terminei ele. A professora prolongou o prazo pra entregar ele, então eu tenho mais tempo pra fazer, mas eu quero fazer ele o quanto antes, né, pra não deixar pra última hora, porque às vezes na última hora tem mais coisas pra fazer, então eu quero fazer. Agora de manhã eu fiz esse negócio do estágio e, como vocês viram, eu também fiz o estudo de caso. Vocês viram aí, eu tava fazendo o estudo de caso, que é a parte criativa, né? Eu e meu grupo já fizemos o estudo do caso, já criamos atividades, o protocolo, tudo que precisava ali. E aí eu só tava montando a parte... Viram ali, eu tava fazendo a parte criativa, né, do estudo de caso. A gente fez em grupo, né? No caso a gente fez as atividades, protocolo, todo o esquema que tinha pra fazer. Daí eu só tava fazendo ele ali no Canva, de bonitinho, uma tabela assim. E eu acabei de terminar. Na verdade, ainda falta dar uma reorganizada nele pra alinhar certinho ali os quadradinhos. Mas ele ficou bonitinho. Preciso estudar pra prova de ética, que vai ser na terça-feira. E não sei se eu contei pra vocês, mas eu não tinha entrado na matéria de ética ainda. Eu entrei na semana retrasada, então eu tive 2 aulas só de ética. E aí na minha terceira aula vai ser a prova. Né, mas tudo bem, eu consigo estudar e pegar os conteúdos pra fazer a prova. Eu acho que vai dar certo, né? Nos outros semestres eu acabei entrando em outras matérias mais tarde e eu consegui fazer a prova e deu tudo certo. Deixa eu explicar, né? Por que eu entro na matéria assim mais tarde, né? Qual é a minha razão? Eu ganho um tanto X de salário, né? No caso, eu ganho um salário mínimo. E o curso praticamente o valor do curso é quase o salário mínimo inteiro. Então, acaba que não tem como eu fazer todas as matérias, ele sai muito caro. Então, eu escolho algumas matérias. Mas, todo semestre, eu tento a bolsa do Unedu. E por ela que eu consigo uma bolsa, né? Tipo, vou lá, faço os meus documentos, mostro a minha renda física, a renda familiar. Então, é por ele que eu consigo ganhar um tanto X de bolsa. Nem sempre, né? Eu já ganhei 100%, mas nem sempre é. Então, aí eu ganho em cima de um valor. E quando eu obtenho a bolsa, quando eu obtenho a bolsa, eu consigo pegar mais matérias, né? Porque daí eu consigo pagar essas matérias e ganhar esse valor. Como a bolsa do Unidu, ele ocorre mais por a metade do semestre, assim, ou às vezes os documentos não dão certo no período que tem, acaba que é mais pro meio do semestre, então eu tenho que ir pagando as mensalidades. E como eu não consigo, né, por causa do meu salário, é maior do que meu salário, não dá pra pagar, pra depois eles me retornarem este valor. Então, eu tenho que fazer dessa forma. Então, é por isso que eu entrei na matéria de ética depois. Conteúdos e
E vou me virando, né? Vou ver o que vai dar. É matéria de código, de ética e bioética do psicólogo, né? Então, vou dar uma estudada e ver o que eu consigo fazer. Gente, se vocês observar, o fundo, ele tá o maior caos de bagunça, né? Tipo, tá bem bagunçado mesmo. Mas eu gravei um vídeo organizando o quarto, só que ele não saiu esse vídeo porque tem coisas pra finalizar, pra organizar. Só que acabou que foi umas semanas de loucuras, então eu fui botando tudo assim, deixando assim, e acabou ficando uma bagunça. Mas eu vou, quando eu conseguir, né, vou reorganizar, melhorar ele, enfim, aí vai ficar tudo mais certinho de novo. Nesse dia, eu tinha acabado de fazer a prova de ética. Eu achei que ela estava tranquila, mas poderia ter sido mais tranquila se eu tivesse estudado um pouquinho mais. Aí depois eu fui para a biblioteca e comecei a estudar um pouco sobre a matéria de psicologia, se eu não me engano, era linguagem e comunicação. Aí eu aproveitei esse tempinho, eu acho que eu terminei a prova era umas 8h30, então eu fiquei uma hora ali estudando um pouco para essa matéria, porque eu precisava adiantar bastante conteúdo. E foi isso. Aí também depois eu aproveitei para ler um pouquinho do livro que eu tava lendo. Eu tava lendo o Harry Potter, A Câmara Secreta, né? Eu estou nessa saga de ler os livros de Harry Potter, porque eu nunca tinha lido. E já só tinha visto o filme, né? E agora eu resolvi ler os livros, então... Aí eles estavam gratuitos no Kindle Unlimited, então eu baixei todos eles. Aí tô eu lendo esses livrinhos. É isso, gente. Até a próxima. Um super beijo.